Atos dos Apóstolos 18, 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Vamos orar mais uma vez e pedir para a minha esposa fazer essa oração. Glorioso Tu és, Pai. Mais uma vez nós oramos nesta noite, agradecidos ao Senhor porque a Tua palavra foi lida, e a Tua palavra, Senhor, com certeza falará aos nossos corações. A Tua palavra traz ensino, a Tua palavra traz correção, a Tua palavra traz cura, a Tua palavra traz transformação para as nossas vidas, Pai. E eu peço agora que o Senhor use o Teu servo, Pai, como instrumento do Senhor. Que Ele fala, Senhor, dirigido por Ti agora, como é dito sempre, que na cabeça dele tenha clareza da Tua palavra, e que ele tenha a chama acesa dentro dele, para anunciar o Teu Evangelho, Pai. Então nós recebemos agora a palavra do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentar-nos. Alguém já disse, nós não sabemos quem, o autor dessa frase é desconhecido, mas é uma frase muito boa. Diz que sozinhos vamos mais rápido, porém juntos vamos mais longe. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe. Muito bem. Essa frase ela tem um pouco a ver com o nosso texto. O apóstolo Paulo tinha deixado Priscila e Áquila em Éfeso e tinha partido para a Palestina. O destino dele era a Síria. Ele passa por Cesareia, passa por Jerusalém, chega em Antioquia da Síria, fica algum tempo ali e depois recomeça mais uma vez uma viagem missionária, passando pela região da Frígia e da Galácia. Nós não sabemos exatamente onde Paulo estava no momento exato desse nosso texto, mas o texto diz que Apolo chega em Éfeso. Apolo ele era natural de Alexandria. Alexandria era uma das principais, se não a principal cidade do mundo naquela época. Culturalmente falando, cidade muito culta, muito rica. Alexandre o Grande tinha construído aquela cidade, por isso o nome é Alexandria. E em Alexandria existia a maior biblioteca do mundo. Você imagina hoje, nos nossos dias, uma biblioteca com quase 1 milhão de livros. A biblioteca de Alexandria possuía quase 1 milhão de livros. Um lugar onde a cultura era muito abundante, as pessoas muito cultas. E Apolo era um desses homens cultos de Alexandria. Ele chega na cidade de Éfeso, um homem inteligente, um homem sábio, um homem muito letrado. Inclusive, se Martinho Lutero estiver certo, Apolo é o autor da carta aos Hebreus. Então, você lê a carta aos Hebreus, você consegue imaginar, ou não consegue imaginar até, a extraordinariedade da mente que escreveu aquela carta. A carta aos Hebreus é um texto magnífico. Ler a carta aos Hebreus é maravilhoso, é uma bênção ler a carta aos Hebreus, um texto fantástico, que, se Lutero estiver certo, saiu da pena de Apolo. Ele chega, mas não há consenso sobre isso, tá? Nós não podemos afirmar com certeza que Apolo é o autor da carta aos Hebreus. Mas ele chega na cidade de Éfeso e diz um texto que nós lemos que ele começa a falar de Jesus. Apolo era um judeu, vindo de Alexandria, um homem muito culto, um homem muito fervoroso, um homem que amava a palavra do Senhor e que de alguma forma tinha ouvido falar sobre Jesus. Mas diz o texto que ele não conhecia toda a verdade sobre Jesus.
ele não entendia muito bem como que funcionava o Evangelho. Ele sabia que Jesus tinha vindo, ele sabia que Jesus era o Messias, ele sabia do batismo que João Batista começou a pregar. Talvez os discípulos de João, quando João é morto e decapitado por Herodes, tenha fugido de Jerusalém, chegado a Alexandria, falado a respeito de Jesus para Apolo. Talvez o próprio Apolo tenha sido um dos discípulos de João Batista, nós não sabemos. Mas sabemos que ele não conhecia todo o Evangelho, mas mesmo não conhecendo tudo, ele ia à sinagoga e ele pregava o Evangelho de Jesus. Ele falava a respeito de Jesus, falava que Jesus era o Cristo, falava do batismo de arrependimento de João Batista. E num daqueles cultos em que o Apolo pregava com tanto fervor, com tanto entusiasmo, ainda com uma mensagem não completa, estavam Priscila e Áquila ali. Talvez, providencialmente, pela provisão de Deus, Paulo tenha deixado aqueles irmãos ali. Quando Priscila e Áquila olham a pregação de Apolo, eles falam assim: esse moço não dá nada. Esse moço não ouviu a verdade toda. Mas o que é interessante aqui, nós vemos um texto que eles não humilham Apolo, eles não contradizem Apolo, eles não descredibilizam a mensagem de Apolo, mas acaba o culto, eles pegam Apolo e dizem: Apolo, vamos jantar em casa, a gente precisa conversar. Aquele casal, carinhosamente, levam o jovem pregador para casa, talvez para participarem juntos da ceia, da refeição do sábado. Logo após o culto na sinagoga, as pessoas se reuniam em família para estar à mesa, porque o sábado era também para isso. Nesse tempo de muita correria, é importante que nós tenhamos tempos sabáticos com a nossa família, tempo de estarmos à mesa juntos, tempo de compartilharmos as refeições, de sabermos o que está acontecendo na vida uns dos outros, compartilharmos as nossas conquistas e as nossas lutas também. Quando Deus instituiu o sábado, essa é a intenção, que no meio da nossa correria toda a gente pare um tempo para estar na presença de Deus, como nós estamos aqui, no culto, mas também para estarmos à mesa. Muitos dos irmãos que aqui estão estiveram juntos ontem lá no sítio do Sul. E quando a gente foi começar o culto, eu falei assim: gente, a gente vai ter o culto, vai ter a ceia, mas na verdade a ceia nós já tivemos. Porque ceia, como foi instituída por Jesus, não é um culto onde a gente vem e monta uma mesa assim. Não que a gente vai deixar de fazer assim, ou que esteja errado fazer assim. Mas ceia é quando a gente senta em volta da mesa, se alimenta junto, compartilha a vida, compartilha o alimento. Estar juntos. Então, seus irmãos, nós já ceamos juntos aqui. Agora a gente vai fazer o culto, depois a gente faz uma santa ceia litúrgica, que é o que a gente vai fazer hoje também. E aí depois teve mais uma outra ceia, né? Então ontem o pessoal tomou 3 ceias. Tem outra ceia depois do culto, né? E aí hoje a gente vai tomar ceia de novo. Agora é a ceia litúrgica. Mas Apolo e Priscila e Áquila pegam o Apolo e dizem: Apolo, vamos para casa, a gente precisa conversar. E aí eles levam o Apolo para casa deles, está com a sua Bíblia aberta aí, com certeza, né? Você não fecha mais a sua Bíblia durante a mensagem. E eles vão e, levando o Apolo para casa deles, eles explicam com exatidão o caminho de Deus. Então eles explicam: Apolo, você está no caminho, você está indo bem, mas não te contaram a história toda. O Evangelho foi anunciado por Jesus, João anunciou o batismo de arrependimento como preparação para o Cristo que viria. Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Deus ressuscitou Jesus ao 3º dia. E quando ele subiu aos céus, ele disse para que a gente ficasse em Jerusalém, aguardando a descida do Espírito Santo Consolador. E alguns dias depois, o Espírito Santo veio e ele foi derramado sobre a igreja. E antes de partir também, Jesus disse que o batismo agora não era mais o batismo do arrependimento apenas que João pregou, mas agora os discípulos de Jesus, os seguidores de Cristo, eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando recebemos o batismo, nós recebemos também o Espírito Santo. É o momento
confissão de fé e o momento em que o Espírito Santo vem sobre a vida daquele que está se batizando. É o momento de uma quebra de aliança com a vida antiga, é uma quebra de aliança com o pecado, é uma quebra de compromisso com o mundo para o estabelecimento de uma nova aliança, de um novo compromisso com Deus. E isso é selado com a descida do Espírito Santo sobre a vida daquele que se batiza. E isso é o caminho de Deus. E é isso que nós pregamos, é isso que Jesus nos ensinou a pregar. E o que é interessante do texto que nós lemos é que o Apolo não fica bravo. O Apolo não olha para aquele casal de irmãos e diz: escuta, mas quem são vocês para me ensinar alguma coisa? Eu vim da Alexandria. Eu sou um cara inteligente, eu sou culto. Mas o poder, o amor, a dedicação, o interesse que Priscila e Áquila ensinam aquele jovem pregador faz com que ele abrace aquela mensagem. E o texto não nos fala aqui, mas provavelmente no próximo culto da sinagoga, Paulo tenha chegado e falado assim: gente, eu preciso contar um negócio para vocês. Nem eu sabia tudo. Mas agora eu conheço o Evangelho na sua totalidade. Eu conheço o Evangelho como ele realmente é. E eu aprendi algo extraordinário com Priscila e Áquila. E agora eu sei que Jesus é o Cristo e Ele é o único caminho para a salvação. Mas em determinado momento, o Apolo também não quis mais ficar em Éfeso e ele decide partir para Corinto, para a região da Acaia, onde o apóstolo Paulo já tinha estado praticamente 2 anos. E não sabemos se passou ou quando o apóstolo Pedro passou por ali também. Mas os coríntios também conheciam o apóstolo Pedro. Tanto que você lê a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está lá puxando a orelha deles, porque eles desenvolveram facções da igreja. Uns diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Cefas ou de Pedro. E outros ainda diziam assim: não, eu sou de Cristo. E Paulo fala assim: quem é Paulo? Quem é Apolo? São apenas ministros pelos quais vocês vieram a crer. Eu preguei, Apolo regou, Deus deu o crescimento, nós todos somos de Jesus e Jesus é de Deus. E Apolo então parte para a cidade de Corinto e ele vai para as sinagogas agora, pregando com mais ousadia, com mais poder, com uma palavra mais persuasiva ainda, que é do próprio apóstolo Paulo. Apolo era um homem poderoso, um homem que chegou longe, porque não continuou a caminhar sozinho. Ele ouviu o conselho de Priscila e Áquila. Talvez se Apolo não tivesse ouvido o conselho daqueles irmãos, o ministério dele poderia terminar ali em Éfeso mesmo, porque ele não conhecia tudo, ele não sabia tudo, ele não entendia tudo ainda, mas tinha gente mais simples do que ele, alguns fabricantes de tendas, que puderam fazer com que o ministério dele se tornasse ainda mais eloquente, mais poderoso. Imagina Paulo chegando em Corinto, depois da partida do apóstolo Paulo, tinha ficado 2 anos naquela cidade, e tentando pregar o evangelho pela metade. Com certeza ele foi fracassado. Mas diz o texto que ele, verso 28, com grande poder, convencia publicamente. Não fala que os judeus se convertiam, mas os judeus não conseguiam rebater a mensagem de Apolo. Apolo pregava com tanto poder que quando ele pregava, ele provava e convencia que a mensagem dele era verdade. A pessoa podia até rejeitar, mas não poderia refutar. Tamanha autoridade e poder com que ele, por meio das escrituras, diz o texto, provava que Jesus é o Cristo. Diante dessa história interessante, maravilhosa, inspiradora, algumas aplicações não são interessantes, não são possíveis, visto que olhar para essa história nos traz a certeza de que o conhecimento, a paixão, a comunhão, a humildade e o encorajamento na vida cristã é muito importante para que nós possamos anunciar Cristo ao mundo. Apolo tinha paixão, Apolo tinha fervor,
adquiriu conhecimento, aprendeu com a humildade de Priscila e Áquila, foi encorajado pelos irmãos e conseguiu levar adiante a missão de pregar o Evangelho. Porque, irmãos, nós precisamos aprender de uma vez por todas que existem duas coisas que não dá para fazer sozinho. Uma é se casar. Você não pode se casar consigo mesmo. Embora algumas pessoas tenham inventado esse tipo de coisa aí, mas isso é coisa do diabo. Casar sozinho é impossível. E a segunda coisa é ser cristão. Não dá para ser cristão sozinho. A vida cristã ela só acontece em comunidade. Esse movimento que nós estamos vendo no mundo, e muito grande no Brasil, dos desigrejados, isso é coisa do diabo. É o diabo tirando os soldados do quartel para matá-los no caminho. Para matá-los enquanto eles estiverem sozinhos. Esse movimento dos desigrejados é uma aberração. Se você é um desigrejado que está assistindo, volte para a igreja. O mais rápido que você puder. Porque a vida cristã só pode ser vivida em comunidade. Nós somos todos imperfeitos. Falamos um pouco disso aqui semana passada, né? A gente cantou sobre os corpos e assim bem ajustado, totalmente ligado, mas não tem nada disso. A gente é um corpo, mas não é bem ajustado. A gente às vezes parece bem desajustados. Um tanto quanto desligados, desunidos, não sabemos amar direito, não vivemos na verdade totalmente. Às vezes a gente pode ser falso um com o outro em algum momento, mas nós somos a igreja de Jesus, amém? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Jesus pagou o preço do sangue por nós. E nós estamos aqui por causa dele, não porque a gente é bom. E nós precisamos aprender a viver em comunidade. Isso é difícil. É muito difícil. É tão difícil que Jesus orou por isso. Talvez muita gente já tenha orado por mim e por você, mas a maior oração que nós recebemos no dia foi de Jesus. João 17 ou 21, que é a oração sacerdotal. Foi João 21. Jesus orando, falando assim: Senhor, aqueles que vão crer em mim um dia. Na Bíblia está escrito isso, o que Jesus disse na hora foi assim: Senhor, Pai, aquele pessoal lá da Vila Romana, aquela igreja, preteriana renovada, uns pedinhos assim, esse pessoal vai crer em mim um dia, Pai, que eles amem uns aos outros, que eles aprendam a amar uns aos outros, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está valendo por nós, está valendo pela gente aqui. Então nós precisamos aprender a viver nessa edificação mútua, edificando uns aos outros, aprendendo com quem sabe mais, ensinando com quem sabe menos. Quem sabe mais? Quem já andou mais, sabe mais que a gente. Algum conta aqui, outro conta ali. A gente precisa aprender uns com os outros. E esse texto nos deixa aqui algumas lições que eu quero compartilhar. A primeira aplicação dessa mensagem para nós é que todos precisam conhecer o Evangelho em sua integralidade. Então, se você quer que está ou nos acompanha à distância, ou vai ouvir essa mensagem um dia, eu preciso dizer o seguinte: você precisa conhecer o Evangelho. E o Evangelho inteiro. Não é o Evangelho mais ou menos, não é o Evangelho água com açúcar, não é o Evangelho pela metade, não é uma parte do Evangelho. Todos precisam conhecer o Evangelho todo. E a parte mais importante do Evangelho é o começo. O Evangelho começa assim: todo homem é pecador e por causa do seu pecado está condenado ao inferno. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. É assim que começa a mensagem do Evangelho. Só que aí tem mais. O mais geralmente quando entra na situação ele entra para zangar, né? Entra para estragar. A pessoa chega num amigo e fala assim: eu precisava de um dinheiro emprestado. Será que você pode me arrumar? Aí o pai fala assim: rapaz do céu, olha, ele estava com dinheiro que dava para te emprestar, mas você já sabe que entornou o carro. Sempre quando mais entra, parece que confunde um pouco. O rapaz chega na moça: você não gostaria de namorar comigo, para a gente casar, ter uma família? A menina fala assim: nossa, você é um cara tão legal, qualquer moça gostaria de namorar você, mas... Aí o rapaz: não permite. Mas para mim vai dar. A mensagem do Evangelho começa assim: todo homem é pecador, nasce condenado ao inferno, e não há nada que possa fazer para resolver isso, mas Jesus morreu na cruz por causa de você.
Jesus morreu na cruz no seu lugar. Deus enviou o seu Filho, e sobre o seu Filho amado ele despejou toda a sua ira, despejou toda a sua justiça, despejou todo o castigo que eu e você merecíamos, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas só são salvos aqueles que creem em Jesus, se arrependem dos seus pecados, confessam Ele como Salvador, recebem o Espírito Santo, obedecem a ordenança do batismo, porque esses vão morar no céu. Não porque foram batizados, porque creram em Jesus e com o batismo autenticaram isso, selaram isso. O batismo é um selo da aliança, é o compromisso. Então todas as pessoas precisam conhecer essa mensagem do Evangelho. Se você ainda não conhece, não perca mais tempo, porque a sua eternidade depende disso. Nós infelizmente estamos sabendo hoje um jovem de 17 anos dirigindo um automóvel com mais duas menores dentro, sofreu um acidente perto lá do bairro da Carol, no Conjair, e as duas adolescentes morreram. Infelizmente. Não sabemos se estão salvos ou não, isso não compete a nós, a gente não tem essa prerrogativa. Mas isso mostra que a morte chega para todos. A pandemia nos mostrou isso, né? Ricos, pobres, jovens, velhos, saudáveis, enfermos, todos foram. Todos foram. Eu simplesmente não tenho uma resposta, porque muitos foram e eu estou aqui, não sei. Eu poderia ter ido com qualquer um, e não fui. Talvez você esteja pensando, tanta gente boa foi, né, pastor? Podia ter. Mas eu estou aqui, não sei porquê. A vida é curta, a vida é breve, pode acabar a qualquer instante, Jesus pode voltar a qualquer momento. Todos precisam conhecer o Evangelho na sua integralidade. Se você ainda não conheceu o Evangelho, busque conhecer o mais rápido possível. Se você conhece o Evangelho só mais ou menos, mergulhe na palavra de Deus, estude, leia, coma essa palavra, até que você entenda o que é o Evangelho. Esse pessoal que está fazendo esse estardalhaço todo aí, uma mensagem do pastor André Valadão, não entende o Evangelho, não sabe o que é o Evangelho, precisa conhecer o Evangelho. Ainda que não aceite, precisa pelo menos conhecer. Talvez, pelo menos tentando entender, Deus tenha misericórdia de você e você seja salvo. Segunda aplicação para a gente é que a obra de Deus precisa ser feita por pessoas com conhecimento das Escrituras e que sejam apaixonadas por Jesus. Irmãos, quanto que nós temos de paixão por Jesus? Apolo foi um homem poderoso, um homem que pregava a palavra porque tinha conhecimento, mas também tinha paixão. O pior que pode acontecer na vida de um cristão é perder a paixão por Jesus. Às vezes nós nos enchemos de tanto conhecimento, com a cabeça inchada de tanto conhecimento, mas não temos paixão, não falamos de Jesus com alegria, não inspiramos pessoas, as pessoas olham e simplesmente não têm inspiração. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala isso muito incisivo, eu aprendi muito com ele nos cursos que fiz. O pregador não pode ter só conhecimento, ele precisa ter fogo no coração, é luz da mente, fogo no coração. Nós precisamos estar em brasas. Apolo era um homem que queimava por Jesus. Um dia alguém perguntou para João Wesley assim: olha, como que você tem esse ministério tão para a gente? Por que tantas pessoas vêm te ouvir pregar? Ele diz assim: porque eu me coloco em chamas no púlpito e as pessoas vêm para me ver queimar na presença de Deus. Não sei se Spurgeon ou Martin Lloyd Jones dizia assim: ponha fogo no seu sermão, ou então coloque o seu sermão no fogo. Nós precisamos estar cheios do fogo do Espírito Santo, amém? Essa igreja é renovada, amém? Amém. Nosso ilho é a obra santa do Espírito, amém? Amém. Eu fui na última assembleia da nossa igreja, eu fiquei assim, estarrecido em ver pastores que não sabem cantar a obra santa de cor. Eles deram um azar que o pastor Milton Tuller estava lá. O pastor Jonathan também. Eles voltaram para renovar. Depois de muitos anos, os pioneiros voltaram para casa. Foram cantar a obra santa. O pastor não sabia cantar a obra santa. A obra santa é o fogo da renovada.
Quem não sabe cantar de cor, lição de casa para essa semana. Domingo que vem, vamos cantar o abraçando todo mundo de cor, nada do telão. Nada, lição de casa. A pastora descobriu que lá no letras.com, acho que é, tem um Urinário Aleluia em ordem alfabética lá, de graça, só entrar lá e baixar. Dá para baixar o arquivo PDF. Eu mandei o link também aí no grupo da igreja. Mas é preciso ter paixão por Jesus. A pior coisa que pode acontecer na vida da gente é a gente perder o amor por Jesus, perder a paixão. Saber quem é Jesus, saber onde Jesus nasceu, saber quantos anos ele viveu, saber quando ele morreu, saber ler a Bíblia inteira de cor. Um dos versículos assim, que mais me deixa preocupado na Bíblia, que me deixa assim, com medo, estarrecido às vezes, Deus, se eu não estou enganado aqui, é Tiago, que diz assim: você crê que Deus existe? Faz bem, porque até os demônios creem e tremem. Agora sim, os demônios creem em Deus e diante de Deus eles tremem. A pergunta é: nós trememos diante do Senhor? Quanto a gente treme diante da realidade de que Deus existe? A realidade do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. E muitas vezes, talvez alguns demônios aí tenham mais reverência que Deus quer a gente. Isso é grave, é preocupante. Então, a segunda mensagem para nós aqui nesse texto é que nós precisamos fazer a obra de Deus com conhecimento das Escrituras e também apaixonados por Jesus. O último relato que eu quero fazer sobre isso, já disse isso aqui algumas vezes. David Humes foi visto correndo pelas ruas de Londres e alguém interpelou ele: você vai com tanta pressa que vocês estão vendo? Estou indo ver George Whitefield pregar. Ele disseram para ele: você é ateu? Eu falei assim: eu sei, mas eu estou indo ver o George Whitefield pregar. Eu falei: mas você não acredita no que ele fala? Eu não acredito, mas ele acredita. Eu quero ver ele pregar. Pessoas que pregavam na igreja. Quantas vezes nós pregamos, falamos a nossa fé para as pessoas, mas as pessoas simplesmente não têm paixão por nossos olhos. Se elas fossem um pouco menos educadas, talvez falassem: você acredita mesmo nisso que você está falando? Você acredita mesmo nisso aí? Porque nem sempre é a verdade sobre nós. Terceiro, é só 26, tá, gente? Está acabando. O aperfeiçoamento da fé cristã acontece por meio do amor, respeito e encorajamento entre os irmãos. Como é bonito a gente ver a atitude de Priscila. Apolo estava pregando pela metade, não sabia tudo, talvez estava falando até alguma bobagem. Eles não humilham o rapaz, eles não se engrandecem sobre ele, eles não colocam o dedo no nariz: está tudo errado o que você está falando. Mas eles pegam aqui no bolso, que eu não sabia tudo, e falam assim: vem cá, vou abraçar você. Vamos lá para a nossa casa, eu vou te ajudar. Como é bom, irmãos, e como bom vai ser se a nossa comunidade aqui, ou se o meio que nós vivemos for um ambiente onde o nosso interesse é no crescimento, em ajudar a pessoa a crescer mais, a ser melhor. Porque tacar pedra qualquer um sabe. Humilhar, qualquer um sabe fazer isso. Criticar, a coisa mais fácil que tem é criticar. A coisa mais fácil que tem é por defeito. Mas amar, abraçar, falar assim: ó, vem lá comigo. Eu já caminhei um pouco mais. Você está indo na direção certa, mas tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. E quando há o amor, o respeito e o encorajamento, a fé cristã é aperfeiçoada. Apolo encontrou isso em Priscila. Que bom que Priscila estava lá naquela igreja naquele dia. Talvez eu esteja aqui falando uma bobagem. Se você sabe mais do que eu, vou ficar muito feliz em você me chamar, que vocês vão conversar, vão tomar café, você vai gostar de alguma coisa que você está falando. E se você quiser conhecer um pouco melhor sobre tudo isso, ou discorrer melhor sobre o assunto que nós estamos falando hoje, tem o café de quarta-feira. Café de quarta-feira é isso. Ninguém vem aqui para criticar ninguém, para saber mais que ninguém. A gente vem aqui para compartilhar. Olha, essa palavra falou comigo, Deus falou isso no meu coração.
E nesse momento de compartilhamento sai tanta coisa boa, seria muito legal se você viesse essa parte. E em quarto lugar e último aqui, nós aprendemos com esse texto que nós devemos fazer com paixão tudo que estiver ao nosso alcance, para que o mundo possa conhecer quem é Jesus. Então aqui Priscila e Áquila, com alegria, com amor, levam Apolo para que ele possa conhecer todo o Evangelho. E o Apolo vai para Corinto e lá ele, com ousadia, com paixão, com poder, com conhecimento, agora muito mais empoderado, com muito mais autoridade, com muito mais poder, ele faz com que as pessoas saibam que Jesus é o Cristo e prova isso pelas Escrituras. Ele usou tudo que ele tinha, toda a força, toda a cultura, toda a disposição. Diz o texto que ele falava ousadamente, falava com o poder do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos investir tudo que nós temos para que as pessoas conheçam Jesus. Pastor, mas eu trabalho numa empresa, então seja o melhor funcionário da empresa. Faça com que as pessoas vejam Cristo em tudo que você faz. Ah, mas eu sou comerciante. Ah, mas eu trabalho no telefone. Mas eu trabalho sozinho. O resultado do nosso trabalho precisa sempre apontar para Cristo. Todo o esforço de Apolo era para que as pessoas conhecessem Jesus. Quando ele não conhecia tão bem, agora já mais convicto, todo o seu esforço, todo o seu trabalho era para fazer Jesus conhecido. E eu quero concluir dizendo que Apolo começou seu ministério sozinho, com muita paixão e conhecimento, mas sem muita clareza. Mas quando aquela comunidade o abraçou para o instruir e encorajar, o que ele aceitou com toda humildade, o ministério dele se tornou mais eficaz e produtivo ainda. E nós precisamos orar hoje para que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, a buscarmos um crescimento mútuo no conhecimento, no fervor, na comunhão, com toda a humildade e amor, para que através da nossa vida todos possam conhecer que Jesus é o Salvador do mundo. Sozinho vamos mais rápido, porém juntos vamos mais longe, alcançaremos mais pessoas. Nós temos esse bairro aqui para alcançar. Temos poucos vizinhos nossos aqui que são membros dessa igreja. Os demais nós nem conhecemos. Acho que mesmo os irmãos que moram aqui perto conhecem muito poucas pessoas desse bairro. Precisamos ganhar esse bairro para Jesus. Nós estamos plantados aqui, Deus nos colocou aqui. Nós precisamos ganhar esse bairro para Jesus. Precisamos começar a orar por essas pessoas. Precisamos começar a chorar por essas pessoas. Precisamos começar a amar essas pessoas, mesmo enquanto ainda não as conhecemos. Mas precisamos começar a conhecer quem são as pessoas que moram nesse bairro. Porque nós estamos plantados aqui, Jesus nos colocou aqui. E tem muita gente que Jesus quer salvar. Nós não sabemos quem é essa pessoa essa manhã. Então que o Espírito Santo nos ajude, no poder dele, no poder de Deus, a sermos uma comunidade de humildade, encorajamento, fé, amor, compaixão, para que nos fortaleçamos e cresçamos juntos, para sermos relevantes para o povo desse bairro aqui. Podemos alcançar a cidade toda? Sim, mas teremos que começar por aqui. Esse é o nosso campo missionário. Eu pretendo fazer uma foto, um mapa desse bairro e colocar num banner aqui nessa igreja, porque esse aqui é o nosso campo missionário imediato. Nós precisamos ganhar esse bairro para Jesus, amém? Amém. Sozinho eu não consigo. Eu acho que nem mais rápido eu vou sozinho. Eu sei que juntos nós podemos. Para terminar, fizemos só algumas perguntas. A primeira pergunta é para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Eu quero perguntar a você, aqui ou aonde quer que você esteja, ou vá ouvir essa mensagem: você já conhece Jesus? Tenha certeza de que Ele é o Cristo? Você já entregou a sua vida a Cristo?
Já fez um compromisso com Ele, uma aliança com Ele, já abandonou o pecado. Se você ainda não fez, faça isso hoje, não perca mais tempo. Talvez essa seja a última oportunidade. Talvez você tenha muitas outras, mas não perca tempo, entregue sua vida a Jesus. Seja salvo. Segunda pergunta: como anda o nosso conhecimento e a nossa paixão pelo Evangelho? Nós conhecemos bem o Evangelho? Ou estamos vivendo o Evangelho que alguém disse, alguém falou, e a gente acreditou no que os outros nos disseram, e nem temos tanta paixão assim? A gente acostumou a vir à igreja, acostumou a vir para os cultos. Um dia já tivemos mais paixão, mas hoje está meio arrefecido. Não temos desfrutado tanto do Senhor. Terceira, como temos recebido conselho, como temos aconselhado, como temos encorajado uns aos outros. Irmãos, todos nós aqui temos alguns tipos de problemas em algum momento da nossa vida. Temos buscado aconselhamento, temos aceitado pessoas que nos aconselham, temos nos deixado ser pastoreados pela comunidade, ou temos tomado uma postura assim: não, na minha vida, sei eu, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se nós vivermos assim, nós vamos fracassar. Estou dizendo aqui que você tem que contar tudo da sua vida para todo mundo. Mas há pessoas de Deus que podem nos ajudar com conselhos maravilhosos. E há pessoas também que precisam ser aconselhadas por nós. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para abençoar uns aos outros. Encorajar. Desiste não, irmão. Meu casamento está falindo. Desiste não, irmão. Desiste não, irmão. Lute pela sua família. Eu estou aqui para te ajudar. Com problema financeiro. Já passei por isso. Vamos conversar. Vamos tentar te ajudar de alguma forma. Não estou conseguindo vencer o vício. Vamos orar juntos. Irmãos, nós precisamos aprender a nos encorajarmos, a sermos sinceros uns com os outros, a partilharmos a vida. Não ande sozinho. O diabo ele quer separar você da comunidade para destruir você. Pastor, você está falando isso porque você quer a gente aqui? Não, isso é bíblico. O lugar mais seguro para Davi era no meio dos soldados dele. Davi nunca esteve tão seguro enquanto ele estava na guerra no meio dos seus soldados. E Davi nunca correu tanto perigo quando ele mandou os soldados para a guerra e ficou dentro de casa sozinho. Foi aí que ele foi roubado. Nós somos soldados de Jesus, amém? Amém. O lugar mais seguro para nós é no exército de Deus. É onde a gente é protegido. É onde a gente está em segurança. Nós guardamos uns aos outros, nós protegemos uns aos outros, lutamos uns juntos com os outros. E o inimigo não tem vez diante de nós. Então, o lugar mais perigoso para um cristão é a solidão, não ande sozinho. Eu tenho um grupo de amigos pastores aqui na cidade, nós somos amigos mesmo. Somos uma diretoria do conselho, mas somos muito amigos. E como é bom andar com eles. Eles têm algo perigoso no pastor e andar sozinho. Porque cai mesmo. Esfria na fé, desanima, começa a ficar ocioso. O pastor precisa de ajuda, o pastor precisa de gente de coragem, porque somos todos iguais. E a última pergunta aqui é: eu e você temos feito tudo ao nosso alcance para que Cristo seja pregado e conhecido? Lá no seu ambiente de trabalho, as pessoas já sabem que você é cristão, que você conhece Jesus, elas precisam se converter. Na sua família, as pessoas têm ouvido falar de Jesus com paixão, com afinco. Não é falar da sua igreja, tá, irmão? Porque às vezes a gente acha que fala na igreja, mas não fala de Jesus, não é? Às vezes a gente só quer que a pessoa troque de religião, que ela saia da religião dela e venha para a nossa. Que ela saia da igreja dela e venha para a nossa. Isso não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é falar de Jesus, é falar da salvação. É lógico que se a pessoa quiser congregar com a gente, vai ser maravilhoso, muito bom a gente ter os amigos perto da gente. E nós somos uma comunidade de fé. Mas pregar o Evangelho não é
querer que as pessoas troquem de religião, não é isso. É querer que as pessoas sejam salvas e vão morar no céu. É falar do céu, é falar de Jesus, é falar de salvação, é falar da Bíblia, é falar contra o pecado, é falar do Espírito Santo, é testemunhar experiências reais, particulares com Deus, é manifestar o fogo do Espírito através do brilho dos olhos e da paixão por Jesus. Como temos feito isso? Gostaria de contar fé em pé para mim. Quero orar com pessoas que ainda não entregaram sua vida a Jesus e querem fazer isso hoje. Talvez alguém esteja à distância em algum lugar, ou talvez algum dia alguém vai assistir essa mensagem e vai decidir por entregar sua vida a Cristo. Eu quero orar com essas pessoas que querem confessar o seu pecado hoje, entregar sua vida a Jesus, confessar Ele como Salvador, passar pelas águas do batismo, assumir um compromisso com Jesus, fazer uma aliança com Deus e viver em santidade até que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. Vai lutar cada dia contra o pecado, não vai ser fácil, mas o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te auxiliar nas suas fraquezas e você conseguirá lutar todos os dias contra o pecado. E quando Jesus voltar, você ouvirá dele: bem está, servo bom e fiel, eu vim te buscar. Eu quero orar com pessoas que conhecem o Evangelho, mas não conhecem muito bem. Quero orar com pessoas que conhecem bem o Evangelho, mas não têm tanta paixão. O fogo parece que esfriou, que apagou. Jesus reprimiu a igreja de Éfeso porque eles esqueceram o primeiro amor. A igreja dessa cidade onde Apolo estava, a igreja dessa cidade onde Apolo estava para chegar no momento em que nós estamos na nossa meditação. Semana que vem Paulo chega em Éfeso. Mas eles esqueceram o primeiro amor. Jesus ficou muito triste com eles, reprovou eles. Jesus reprovou a igreja de Sardes porque tinha fome de estar viva e estava morta. Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia porque não era nem quente nem fria. Eu quero orar com pessoas que querem que o fogo do Espírito Santo seja aceso no seu coração nessa noite. Pessoas que querem falar de Jesus com paixão. Pessoas que querem viver em santidade porque amam a Cristo. Eu quero orar com pessoas que querem se revelar ao mundo. Quando eu digo mundo, eu digo ambiente de trabalho, a família, a escola, os vizinhos, os amigos. Quero orar com pessoas que querem fazer Jesus conhecido por onde ela passar, com tudo que tem, com toda a força que tem. Eu quero orar por mim, eu quero orar por você nessa noite. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos colocou numa comunidade de fé. Uma comunidade que não é perfeita, nenhum de nós aqui é perfeito, mas é a igreja do Senhor. E nós queremos aprender, ó Deus amado, que talvez sozinhos a gente consiga ir mais rápido, mas se estivermos juntos vamos mais longe. Se nós aprendermos, Senhor, a andar em comunhão, a encorajarmos uns aos outros, a edificarmos uns aos outros, Senhor, quanto mais longe chegaremos, com mais paixão pelo Evangelho teremos, quanto mais conhecimento nós vamos adquirir, quanto mais, ó Senhor, poder nós teremos ao comunicar a tua palavra. Eu quero te agradecer por essa comunidade que nós fazemos parte, mas eu quero te pedir que o Senhor derrame o fogo do céu sobre nós, derrame a tua unção. Nós oramos nessa noite, para que o Senhor, nós cantamos nessa noite, para que o Senhor nos abrace, para que o Senhor nos unja, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos toque. Senhor, que o teu Espírito faça isso nessa noite, nesse lugar. Reacende a chama. Pai amado, faça nascer de novo a paixão, a alegria de servir ao Senhor e pregar a tua palavra. Ó Deus, talvez pessoas estejam orando conosco nesse momento que ainda não entregaram a vida ao Senhor, que estão entregando. Pai Santo, escreva esse nome da vida. Receba essas pessoas, ó Deus. Aviva em mim, Senhor. Essas pessoas que foram conscientizadas hoje do seu pecado, que sabem agora que são pecadores e que
Ele não vai fazer um compromisso contigo. Pai amado, alcance essas pessoas onde elas estiverem. Aqueles que estão afastados, que querem voltar para a tua presença nessa noite. Senhor, aqueles que, Pai amado, são filhos. Que possa arder em nosso coração. Aqueles, ó Senhor, que têm paixão pela tua palavra, mas não conhecem muito bem. A profecia, Senhor, aperfeiçoa-nos nessa a noite, Pai. vinda do Senhor, ó Deus. Deus, como nós queremos, ó Senhor, ver um episódio como esse. Aviva-nos, ó Apolo Deus. pregando com fervor, mas sem conhecimento. Que nem Priscila abraçando aquele teu filho, ele sendo aperfeiçoado, pregando com autoridade, levou a tua palavra, conhecendo as pessoas. Senhor, nós queremos que seja assim na nossa vida. Não permita, Senhor, estar preso. Queremos que seja assim nessa igreja. As coisas desta terra. Lugar de crescimento, lugar de encorajamento, lugar, Senhor, de com humildade nós edificamos uns aos outros, lugar, Senhor, onde nós conhecemos e crescemos no conhecimento da tua palavra. Não para exibirmos a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, mas para sermos bênçãos na vida uns dos outros e daqueles que ainda não chegaram aqui, Pai. Tira, Senhor, toda soberba do nosso coração. Tira toda frieza do nosso coração. Tira toda hipocrisia, Senhor, da nossa vida. Senhor, faça-nos verdadeiros servos teus, fiéis. Servos que aguardam a tua vida para qualquer instante. Servos que anseiam por se encontrar contigo, Senhor. E porque estão ansiosos, ó Deus, falam, ó Deus, para com paixão a tua vida. Para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Louvado seja. Amém, queridos.